Olá pessoal do Me Salva, continuando então a falar de força centrípeta, nessa aula a gente vai discutir algumas aplicações da força centrípeta. É muito importante que antes de ver essa aula vocês tenham assistido a aula de teoria de força centrípeta, onde eu comento mais ou menos a ideia básica do que é uma força centrípeta e como identificar ela em algumas situações bem simples. O que eu quero discutir nessa aula então é como abordar, como resolver exercícios envolvendo força centrípeta. Sempre que a gente tem um corpo se movendo em círculos, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é, por exemplo, um corpo em órbita, existe uma força que é o que faz esse corpo dobrar. Nenhum movimento de dobra, vem de graça. Uma força faz esse corpo dobrar. A resultante na direção do centro é o que a gente chama de força centrípeta e é o que faz o corpo dobrar. Então a força, sempre que tu tem um corpo andando em círculos, a força resultante apontando para o centro é o que a gente chama de força centrípeta, é o que faz o corpo dobrar. Ela forma 90 graus com a velocidade e a gente sempre pode, igualar ela a mv² sobre o raio, para facilitar o exercício. Para ficar, quem tiver alguma dúvida nessa primeira parte que eu comentei agora, por favor assista essa outra aula aqui de força centrípeta, como eu comentei, que vai ficar um pouquinho mais claro. Agora a gente vai discutir algumas aplicações disso. Então, por exemplo, a gente tem aqui um corpo se mexendo para o lado com uma certa velocidade em órbita em torno da Terra, por exemplo. O primeiro passo é identificar que força aqui é a força centrípeta. No caso, quando um corpo está andando em órbita, existe entre ele, no caso, imagina aqui a Lua e a Terra, uma força gravitacional. E é essa a única força que está apontando para o centro, formando 90 graus com a velocidade. Essa é a força centrípeta. Então a gente pode dizer que a força gravitacional é a força centrípeta. Lembrando, gente, força centrípeta é como a gente vai chamar uma das forças, tá? Que estiver fazendo o corpo girar. Não quer uma força nova. Além disso, a gente poderia, por exemplo, ir mais adiante. E olha só, a gente sempre pode igualar a força centrípeta a mv² sobre R. A força gravitacional, para quem não lembra, tem uma formulinha. É G, massa do planeta, massa, do objeto, sobre essa distância aqui é o raio desse círculo, né? O raio ao quadrado. Isso aqui é a formulinha da força gravitacional, tá? Isso é igual a força centrípeta, mv² sobre o raio. Isso aqui seria a massa do objeto. Como a massa do objeto aparece dos dois lados, a gente pode cortar, aqui também pode cortar. No fim, a gente consegue isolar a velocidade e a gente vê que a velocidade do corpo que está andando é a raiz de G, massa do planeta, sobre R. Tá, então isso aqui seria um exemplo de como achar, de como usar só a questão de saber que a força gravitacional é a força centrípeta para resolver o problema. Por exemplo, vamos olhar agora a situação de um carro fazendo uma curva. Como é que eu analiso a força centrípeta aqui? Então, sempre que a gente tem um problema de um objeto se mexendo em círculos, a gente pode usar essa teoria da força centrípeta. No caso do carro fazendo uma curva, a força que existe entre o carro e o chão, a força, centrípeta é o atrito, tá, gente? A única força que existe aqui entre o carro e o chão é o atrito. Então, a força que vai estar fazendo esse carro fazer a curva vai ser uma força de atrito. Força centrípeta, nesse caso, é a força de atrito. Então, vamos dizer que eu quero saber, por exemplo, a velocidade máxima para fazer uma curva. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: sempre que a gente tem um corpo andando em círculos, a gente consegue relacionar a força com a velocidade dele, né? Então, olha só. Se eu estou falando da velocidade máxima para fazer a curva, eu vou precisar da maior. Quanto maior a velocidade desse carro, maior é a força que eu preciso para ele fazer a curva. Se eu estou falando da velocidade máxima, eu estou falando da força máxima. O valor máximo do atrito, então olha só, vamos escrever aqui. A força de atrito, aqui é um atrito estático, na verdade, se o carro não estiver derrapando, é a força centrípeta. O maior valor da força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E isso tem que ser igual a força centrípeta, que a gente pode dizer que é mv² sobre R.
A normal, gente, no caso de um carro andando, aqui está o carro visto de lado, né? Ele está fazendo uma curva, mas ele não está subindo nem descendo, né? Ele tem um certo peso e existe aqui uma certa normal. A normal vai ser igual ao peso, já que ele não está subindo nem descendo. Então isso aqui fica mg, já que a normal é igual ao peso. A gente pode cortar as massas. E no fim, só passa o raio multiplicando, né? A gente tem que a velocidade é coeficiente de atrito estático vezes G vezes R. Lembrando, como eu usei a força máxima, esse é o valor máximo que o atrito pode ter, eu estou falando da velocidade máxima que o carro pode ter. Então essa aqui é a velocidade máxima com que um carro pode fazer uma curva. Então por essa aula eram esses dois exemplos que eu queria fazer, tá, gente? Muito obrigado pela atenção. Assistam a aula seguinte de aplicações de força centrípeta, tá? Onde a gente vai discutir o caso do globo de morte, que é um pouquinho mais popular, é importante dar uma olhada nesse caso também. E por essa aula era isso. Muito obrigado.